Olá, eu sou Mal Machado, ator e músico e fundador do Grupo Lunar de Teatro, junto com a Suzana Muniz. Essa videoaula, o experimento teatral O Corpo Musical, é um trecho da nossa oficina presencial. Então o que nós vamos ver aqui vai ser um trecho da nossa metodologia no qual nós aplicamos no presencial. Mas antes disso eu vou me apresentar, tá? Eu já disse meu nome, eu sou Mal Machado. Como ator eu participei das peças Fortes Batidas, Onze Selvagens, O Beijo no Asfalto, essa peça inclusive de teatro de rua, tudo no Pequeno Ato, com direção do Pedro Granato. Recentemente, agora estive em cartaz com a peça Doutor Ante, com a companhia Extemporânea. Como músico, eu fiz direção musical para os espetáculos Sete Histórias, direção da Clara Carvalho, Eu Não Sou Harvey, com Ed Moraes e direção de Michele Ferreira, e o Condomínio Wisniewski, também dirigido pela Clara Carvalho, e onde eu fiz a assistência de direção, preparei os corpos, preparei a preparação corporal dos atores e atrizes junto com a Suzana Muniz e fui o diretor musical. Então muita coisa que teve do condomínio, principalmente do condomínio, a gente vai ver agora na nossa videoaula. Vamos lá? Bom, essa aula é um pouco do método de preparação de ator e atriz que eu uso, unindo o teatro físico e a música. Então, o que seria o corpo musical? O corpo musical, acima de tudo, é um corpo potente e sensível. Ele é potente para atingir uma potencialidade de postura no palco e sensível bastante para abrir as nossas escutas, não só musicais, mas corporais também, para ajudar nesse foco de potência no palco. Então, para a gente começar, a gente vai passar por um exercício de aquecimento vocal, voz, e logo em seguida explicar um pouco dessa teoria do corpo, tá? Então, para aquecimento de voz, algo bem simples, para a gente já ter uma dimensão e uma consciência corporal de como a gente está emitindo essa voz, ligando o nosso diafragma, tá? Então, fiquem à vontade em suas casas, enfim, onde estiverem. E vamos fazer o seguinte exercício, fazendo trrr, trrr. Quem não consegue fazer o trrr, pode fazer o brrr também, tá? E a gente vai usar esse trrr ou brrr nos campos graves, baixos e agudos, altos, tá? Então seria mais ou menos assim. Trrr. Colocar movimentos corporais, no caso que nem eu fiz aqui com a mão, com o dedo, ajuda. Então a gente pode fazer dessa forma agora. A gente pega lá no grave e sobe lá no agudo, ok? Vamos fazer assim. O legal desse exercício é que a gente está colocando voz e um pouco do nosso corpo. Então, se eu estou fazendo isso, eu imagino esse som saindo, saindo de mim como uma espiral, Muito bom. Agora, um outro exercício para a gente começar a ligar o nosso diafragma, é o com S e com X. Vamos fazer agora só com S, tá? 1, 2, 3 e...
Um, dois, três. Mais uma vez, com S. Se sentir que está dando uma ardida, uma pulsada, é isso mesmo, é um sinal que nosso diafragma está acordando, tá bom? Um, dois, três e... E soltem S. Agora com X, vai ficar X. Vamos lá? Um, dois, três e... Mais uma vez, com X. Um, dois, três e... Ok. Dá uma batidinha aqui. Agora, para finalizar, S e X. Então fica... Mais uma vez, SX. Um, dois, três e... Baixa um pouquinho, respira, solta o nosso corpo, começamos a aquecer, nosso diafragma já está ligado, dá uma respiradinha. Agora vamos entrar na parte corporal do nosso treinamento. Eu uso como método um método que se chama Suzuki. É um método criado pelo diretor de teatro japonês chamado Tadashi Suzuki. É um método bem rigoroso de corpo, onde o ator e a atriz têm que encontrar a liberdade dentro desse rigor. O que é mais legal nesse trabalho do Suzuki é que ele vai dar forma ao nosso corpo. E mais que isso, a gente vai começar a trabalhar a nossa potencialidade de ser um corpo mais potente e, acima de tudo, um corpo muito mais consciente, tá? O Suzuki, o diretor japonês, ele criou diversos métodos, diversos jogos, lúdicos ou não, para pesquisar esse corpo potente de um teatro japonês, que um teatro japonês é considerado um teatro muito potente e rigoroso. No nosso treinamento, né, a gente aborda somente um jogo, tá? Um jogo de Suzuki. E esse jogo já é capaz da gente desenvolver muitas coisas corporais, tá? Vamos passar esse jogo. O que é esse jogo? Além de ser o jogo, como eu expliquei, de uma grande consciência corporal, ele também faz abrir a nossa escuta musical. Como? Com isso aqui, as claves. Ou seja, nosso corpo vai ficar parado no espaço, em uma forma, num código que nós vamos trocar, chamada corpo neutro. Então, o que seria um corpo neutro? É um corpo olhando para o horizonte, mãos afastadas um pouco do corpo, relaxados, tá? Corpo neutro. E nós só vamos nos movimentar ao barulho das claves. Certo? Então, o Suzuki sempre tem um jogador, né, com
as claves e o outro jogador com o corpo, né? Então dá pra fazer com 2 pessoas ou mais pessoas, né? Um fica na clave e um grupo todo no corpo. Então, na batida das claves, o nosso corpo se movimenta. Então eu vou fazer batendo e reagindo, tá? Então, bati, meu corpo movimenta. Bati, meu corpo movimenta. Bati, meu corpo movimenta. O legal desse exercício, e muito importante nesse exercício, é que a partir da batida do tac, o meu corpo se movimenta com uma grande precisão. Tac, 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 tac. Nesse exercício, por que ele é um exercício de potência corporal? Porque na batida eu não posso fazer tac, nem tac, tac. Eu não posso enxergar a distância do plano A para o plano B. Ele tem que ser potente, ele tem que ser tá, 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 no staccato da clave, né? Então eu não faço isso, tá, tá, tá. Eu faço isso, tá, tá, tá. Por isso que ele é um exercício de muito rigor e muita consciência. Porque a partir do momento que nós estamos lá no tá, 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 pá, nesse rigor, como eu encontro a certa criatividade nesse rigor? Então como que eu crio imagens nesse rigor, né? Tá, pá, 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 pá. Então ele mexe também com a nossa criatividade dentro dessa loucura que é alguém batendo e nosso corpo reagindo. O legal também desse exercício, né, da gente entender o nosso corpo, não só daqui para baixo, mas entender que a nossa máscara é um tipo de corpo, né? Então se eu faço tá, ha, tá, 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 ha, ha, também ajuda corporalmente, porque todo o nosso corpo movimenta. Tá, ha, tá, tu, tu, tu. Então, ter essa consciência corporal de que o nosso sistema, né, a nossa consciência nesse exercício não pode ser ralentada ao ponto de eu enxergar o ponto A do ponto B, que eu tenho que ir numa forma mais estacata do que ser um legato ali, sabe? De ser uma coisa mais ralentada, mas ser de staccato, staccato, staccato. E isso é musical, né? Um staccato no instrumento é tum, 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 diferente de um tum, perceba a diferença? É muita diferença, tanto na música, tanto do nosso corpo, né? Além de ser totalmente corporal, potência, a nossa escuta tem que ser ampliada. Porque só o que interessa nesse exercício é o som disso. Então, eu não posso mover o meu corpo sem escutar o som da batida. Somente o som da batida é que interessa nesse jogo. Ou seja, se você está num ambiente muito caótico, fazendo esse exercício, onde passa ônibus, com crianças chorando, com pessoas gritando, pessoas numa festa, e você está fazendo esse exercício, você tem que ter uma consciência que todo esse som vai sair e só o que vai entrar nos seus ouvidos, no seu corpo, na sua alma, vai ser o som da batida. Tem uma coisa muito legal, que quem está jogando aqui batendo, eu tenho todo o tempo nas minhas mãos, certo? Então se eu tô aqui, rola pegadinha também, porque só o que interessa é o som na batida. Então,
E quem tá com as claves vira uma espécie de senhor ou senhora do tempo, sabe? Eu que controlo o exercício. E quem tá jogando aqui, só vou ouvir o som da batida, tá, tá, e vou jogar. A gente pode jogar um pouco, o que vocês acham? Eu faço a batida aqui e vocês fazem os corpos aí. Vamos tentar? Então, ó, procurem um espaço legal que dê pra vocês se movimentarem. Ache o ponto de partida, tá? Então, assim, olhar no horizonte, muito confortável, ok? Atenção. E somente o som da batida é o que interessa. Uma coisa muito legal. Se por acaso pá, pá, e não houver batida e movimentar o corpo, eu errei, certo? Eu errei, eu volto na posição inicial e recomeço o jogo. E é isso. Testando, 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 errando, 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 tendo essa consciência corporal de repente eu faço uma coisa muito ousada, então onde eu tô colocando tensão, onde eu não tô colocando tensão, né? Porque o jogador pode ficar lá, pá, e não bater. E eu fico aqui, onde eu tô colocando tensão ou não. Isso, na nossa cabeça e na nossa consciência, é ter uma responsabilidade e também consciência corporal. A gente vai ganhando isso, né? No que eu posso melhorar, né? No que eu já tô bom, se eu tô ágil o suficiente, se eu tô lento. Isso não é questão de ser bom ou ruim. Isso é questão de ter uma consciência corporal. E é isso que a gente estuda na Lunar, né? Na companhia Lunar, no grupo Lunar de Teatro. E é isso que é a minha fonte de pesquisa, unindo a música, a musicalidade em um corpo teatral, num corpo musical. É isso. Muito obrigado e até mais.